agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Veja, João faz exatamente essa ligação entre anticristos e o anticristo e a última hora, que é uma evidência. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Foi o que eu citei, do que eu ouvi do nosso irmão Marcos Moraes. Essa é a teologia do anticristo, é negar que Jesus é o Cristo e assim nega o Pai e o Filho. Todo o trabalho, fiquem atentos, por favor, todo o trabalho da religião mundial concorde, tolerante, vai ser para tirar Cristo do trono, tirar Jesus como o único, como o caminho, a verdade e a vida. É preciso ter tolerância com os outros, porque só Ele, porque não outros, porque não aceitar outras respostas. Esse é o trabalho do anticristo, negando completamente, alguns usando o nome de Jesus, mas negando-lhe a autoridade, negando-lhe o poder. Essa é a intenção do anticristo, aquele indivíduo que vai aparecer, mas também de todo o sistema anticristão que já está aí. 1 João 4, 1 a 4, aí em 1 João ainda, ele volta a falar do assunto. Diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. Então, novamente, João está dizendo, vocês já sabem disso. E eis que já está no mundo. Ele não estava dizendo que o anticristo, o personagem, já estava no mundo. Ele estava dizendo que o espírito do anticristo já estava. O espírito do anticristo, essa intenção, esse desejo, e esse espírito que está no mundo de afastar as pessoas de Jesus. No versículo 4 ele diz: filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Mas ele termina com a palavra de vitória. Veja só, esse versículo 2, que ele diz aqui, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Alguns irmãos usavam, não sei se usam ainda, quando tinha alguém demoniado, para saber se era demônio ou não, mandava a pessoa confessar se Jesus veio em carne ou não. Se fosse demônio, não falaria assim. Bem, esse versículo não está falando disso, né? Ainda mais demônio mentiroso, demônio falso, vai dizer veio em carne só para escapar, né? Mas esse versículo não está falando disso. Esse versículo está falando da gente discernir a intenção do espírito do anticristo, dos ensinos. Quando ele fala no versículo 1, amados, não creiais em todo espírito, não está falando de espírito, demônio, está falando claro, é o que está por trás da coisa, mas ele está falando sobre aqueles que vieram ensinando. Ele fala aí dos falsos profetas. Então, daquilo que se ensina, daquilo que se prega, daquilo que se diz que que vai acontecer, ou que a gente deve obedecer. E ele fala aqui, dizendo que o espírito do anticristo é negar que Jesus veio em carne, é negar a doutrina, a realidade que Jesus é Deus que se fez carne. E essa é a intenção. O anticristo vai querer tomar o lugar de Cristo finalmente. Em Apocalipse 13 eu citei, não vou ler porque o texto é grande, a besta que sobe do mar, em Apocalipse 13, que recebe adoração, que vence os santos, é-lhe dada autoridade para vencer os santos, vencer no sentido de
de matar, no sentido de torturar, de prender. O próprio Deus vai dar essa autoridade. A igreja vai sofrer na mão desse personagem. Não é? Fala da besta que sobe da terra, que é uma figura do falso profeta, fazendo prodígios e dando apoio ao sistema mundano e personagem histórico chamado de Anticristo, essa besta que subiu do mar. Mas eu relatei para vocês Apocalipse 14:1, que começa dizendo assim: e olhei, e eis que estava o Cordeiro, que é Jesus, sobre o monte Sião. Aparece o Cordeiro vitorioso. Veja só, fazendo uma análise que não quero dizer que é tão aprofundada, mas embasada em algumas observações, a gente pode dizer que o mundo está pronto para o surgimento dessa figura. Primeiro, porque o espírito do anticristo, o mistério da injustiça já estão aí, como Paulo e como João falaram. Mas Paulo lá em Tessalonicenses fala sem que venha antes a apostasia. Nós vivemos num mundo pós-cristão. Nós vivemos num mundo que tem um evangelho também muito disseminado na igreja, que não coloca Jesus como Senhor. E isso é uma porta escancarada. Isso eu estou falando do meio evangélico. O meio católico nem se fala. Há muito tempo já não tem rigor algum com relação a estabelecer Jesus como Senhor, com relação à santidade, à pureza de vida. Então, é como no Antigo Testamento se dizia: ai do profeta que diz paz, paz, quando não há paz. Então, essa é a maior parte da igreja católica, uma grande parte da igreja evangélica, aqueles que dizem levar o nome de Jesus, esses não estão apelando para a santidade, para a pureza de vida, para nascimento, para nascer de novo, para quebrantamento, para a obediência a Cristo, para a obediência às Escrituras. Não, o que a gente vê é uma pregação humanista que coloca o ser humano no centro para que suas necessidades sejam atendidas e tudo fique bem. E quando a gente passa por uma epidemia como essa, uma pandemia como essa, então todo mundo quer fazer orações, quer fazer rezas, quer fazer algum tipo de coisa que resolva o seu problema. A intenção não é saber qual é a vontade de Deus nessa coisa. A intenção é se dar bem. Então, a apostasia está aí. Um outro elemento que propicia o surgimento dessa figura mundial, de governo mundial, é a globalização e o globalismo. Não é? A globalização no sentido de que já há um sistema de comunicação mundial, um sistema econômico, financeiro mundial, já há um controle mundial pela internet, e o globalismo também, que é uma tendência a reforçar isso, anulando as características nacionais e tudo. Então, nunca houve tanta facilidade de uma pessoa falar ali numa determinada cidade e ser ouvida imediatamente no mundo todo. A globalização permite isso. Um outro elemento é o controle dos cidadãos pelo Estado através da tecnologia, da internet e da filosofia política, não é? A gente está tendo ultimamente um movimento aí meio direitista contra o domínio do Estado. Isso deve permanecer há alguns anos, não sei, e depois vai voltar a tendência, o mundo todo com o Estado cada vez mais inserido na vida particular, nas famílias, e ainda mais com a tecnologia que temos hoje. Ninguém está mais anônimo, cada pessoa já
já é controlada pelo seu número de computador, de celular, pelas suas redes sociais, eles têm o controle de tudo. Há também outro elemento que é o controle hoje da economia mundial por um pequeno grupo de donos do capital. Isso já é um fato. Há um pequeno grupo de donos do capital que já domina sobre todo o mundo. Ainda há algumas resistências nacionalistas, ainda algumas resistências de grupos maiores no mundo, e vamos ver como vai acontecer. De qualquer maneira, hoje, os rumos da economia mundial já são traçados por um grupo pequeno de donos do capital. Há hoje também outro elemento para o surgimento dessa pessoa, é um descrédito no modelo ocidental de democracia. Há uma crise nessa nossa democracia representativa e a gente não sabe onde vai chegar isso, não é? Esse é um elemento que também pode abrir caminho para um governo mundial. Todo o sistema econômico e financeiro é muito frágil hoje. Vejamos como a economia está afetada por um vírus. Né? Imagine uma queda na internet, o que não ia acontecer de desastre. O sistema financeiro, estou falando de desastre em tudo, na economia, na educação e em tudo. E também o sistema financeiro é muito frágil. Aliás, hoje tudo depende da comunicação, da internet. Então, é tudo muito frágil. Então, a tendência é que se busque sempre segurança, né? E ter alguém que seja o solucionador da coisa dá uma sensação de segurança e de paz. Crises como essa que estamos passando pelo coronavírus, pela Covid-19, sempre pedem um salvador da pátria. Estou dizendo que já vai surgir agora por causa disso. Estou dizendo que crises levam ao pedido de um salvador da pátria. Vamos ver também como será. Não estou dizendo que isso vai acontecer agora em pouco tempo, mas essa é a tendência. Como eu perguntei nas duas outras evidências, a evidência do Evangelho do Reino ser pregado a todas as nações, qual a nossa parte? A evidência de Jerusalém voltar plenamente para os judeus, qual é a nossa parte? Faço a mesma pergunta, qual é a nossa parte nisso? No aparecimento, no iminente aparecimento do homem da iniquidade, do homem do pecado, do filho da perdição, do anticristo. Coloco aqui como nossa parte nisso. Primeiro, viver diferente do mundo já hoje. Não fique tão preocupado com quem será o anticristo ou qual vai ser a marca da besta. Não fique tão preocupado com isso. Fique preocupado em ser diferente hoje. Porque a marca da besta já está aí. Marca da besta é viver de acordo com este mundo. Viver de acordo com as mentiras desse mundo, com os acertos. Viver de acordo com as tramóias deste mundo. O príncipe deste mundo, que é Satanás, tem duas bases. É a mentira e o ódio. Ele é o pai da mentira. Ele mente desde o princípio. Jesus falou isso. E ele também é assassino desde o princípio. Quando vivemos na mentira, mentira no trabalho, engano, mentira na escola, mentira na família, engano, traições, a gente já está vivendo com a marca da besta. Quando a gente vive com base em ódio, em vingança, em alimentar a amargura, em alimentar o conflito entre pessoas, entre nós e outras pessoas, em deixar que a gente se divida de pessoas, isso é o espírito do anticristo, essa é a marca da besta. Não estou dizendo que não haverá lá na frente, vamos ver como vai ser isso, mas não quero falar só lá na frente, estou dizendo isso, qual é a nossa parte hoje? Estou te dizendo, viva diferente do mundo hoje, viva diferente de todo esse sistema mundano hoje, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, em qualquer lugar onde você estiver. Nós somos diferentes, nós temos o Espírito de Cristo, nós temos a marca do Cordeiro na nossa fronte. Isso é um estilo de vida.
Segunda coisa da nossa parte é que a gente deve estar preparado para perseguição. Essa mensagem que vai dizer sempre para você, vai ficar tudo bem, é tudo uma maravilha, você vai vencer, você vai ter prosperidade. Nós não somos mais que vencedores. Sabe qual é a nossa vitória? A nossa vitória é permanecer até o fim. Aquele que permaneceu até o fim será salvo. Ao vencedor dar-lhe-ei. E aí vem lá todas as recompensas do Apocalipse, do vencedor. Vencer, gente, vencer é ficar firme com Jesus. Vencer é dizer não para o pecado. Vencer é dizer não para a mentira e para a amargura, para o ódio. Vencer é ser semelhante a Jesus. Vencer é quando pecar, confessar o pecado para não ficar lá. Isso é vencer. Isso é vencer. Quando a gente fala de estar preparado para a perseguição, a gente precisa entrar nesse tema. É até vergonhoso, porque os nossos irmãos lá na China estão sendo perseguidos, nossos irmãos lá nos países muçulmanos estão sendo perseguidos, os nossos irmãos lá na Coreia do Norte estão sendo torturados e presos. A gente deve estar pronto para sofrer por amor a Jesus. Sofrer hoje, na obediência a Cristo, lutando contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, e se necessário sofrer no momento de perseguição. Esteja pronto. Porque se você não passar, não passou. Mas se você passar, se eu passar, se nós passarmos, estaremos prontos para sofrer por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Uma outra coisa da nossa parte, nessa terceira evidência, é cuidado com o engano. Cuidado com o engano. O Evangelho que não coloca Jesus como dono da sua vida, e que não te leva a obedecer às Escrituras plenamente, não é Evangelho. O Evangelho que não te leva a receber a graça de Cristo com unhas e dentes para se apegar a Cristo contra toda e qualquer situação, não é Evangelho. O Evangelho que não te leva à santidade, não é Evangelho. A pregação que te faz promessas de vitória, mas que não confronta o teu pecado, e não arruma a tua vida, não é Evangelho. Porque Jesus chega cheio de graça, recebendo a gente, nós pecadores, Ele nos recebe, nós éramos seus inimigos ainda, e Ele pagou o nosso pecado, Ele nos recebe, perdoa o nosso pecado completamente. Esse Jesus morreu e ressuscitou exatamente para ser Senhor, para ser dono de vivos e mortos. Esse Jesus que perdoa os pecados é o Jesus que vem para governar a nossa vida e não deixar a gente fazer besteira mais. Para arrumar a nossa vida. Esse é o Evangelho. O Evangelho arruma a vida da gente. Ele transforma coração, modo de viver. Fica atento. Cuidado com os enganos. E por último, aqui, na nossa parte, com relação à vinda desse homem, do anticristo, estejamos cheios de fé e esperança. É dado à besta fazer guerra contra os santos e vencê-los. Isso está em Apocalipse. Mas essa vitória se refere à terra, não se refere à eternidade. A nossa fé, ainda que alguns vão morrer aqui por causa de Cristo, a nossa fé está baseada na promessa da eternidade. A vitória da besta é uma vitória desse tempo. A nossa vitória é a de Cristo. É a vitória da eternidade. Coloca os teus olhos na eternidade, pelo amor de Deus. Coloca os teus olhos em Cristo. Olha para Ele, que em troca da glória que havia de vir, suportou a vergonha e o sofrimento aqui. Eu quero ver com vocês o desfecho dessa história. Em Apocalipse 12, diz assim, mostrando o desfecho dessa história, a conclusão dessa história que tem a ver com essa fé e essa esperança. Diz assim, que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação,
o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Veja só, lá antes tinha dito que foi dado a besta fazer guerra contra os santos e os vencer. Mas eu falei que essa é uma vitória desse tempo, vitória que mata o corpo, vitória que prende o corpo, mas não atinge o espírito. Aqui fala dos filhos de Deus, dos seguidores do Cordeiro, diz assim que eles venceram o diabo por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Nós não somos habitantes da terra, nós somos habitantes do céu. Por isso nós podemos festejar, celebrar. Jesus está vindo com a grande vitória. Nos 3 textos que eu li sobre o anticristo, tem a vitória sobre o anticristo. Em 2 Tessalonicenses 2,8 eu já li e repito. Diz que então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. No texto de 1 João, capítulo 4, versículo 4, que fala do anticristo, diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E está falando daquele texto do anticristo. E aqui em Apocalipse, eu já me referi ao Cordeiro vencedor, do capítulo 14, versículo 1. E depois vem a parte que fala da besta e o falso profeta lançados no lago de fogo. Esteja atento para essas 3 evidências: o evangelho pregado em todas as nações, a situação geopolítica de Jerusalém e o aparecimento do homem do pecado. Já falei da nossa parte em cada uma dessas evidências. Não cabe a nós marcar dia e hora da volta de Jesus. Ele mesmo disse que ninguém sabe. E não é para ficar entrando nesse engano. Mas, por outro lado, fomos avisados das evidências para que estejamos prontos para esse dia e para passar pelo tempo que o antecede. Nesse contexto final da volta de Jesus, a vitória do Cordeiro e do povo do Cordeiro se dará da maneira como ele disse que é o reino de Deus, em Lucas 13, 20 a 21. A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. É um fermento que vai na farinha, está lá escondido, ninguém está vendo, mas está mexendo com tudo. Da mesma forma, há um povo santo espalhado em toda a terra. Os que vencem por causa do Cordeiro, por causa do sangue do Cordeiro. Gente hoje em toda a terra que teve um encontro com Jesus e teve os seus pecados lavados pelo sangue de Jesus e vive em santidade. Também os que vencem por causa da palavra do testemunho, que falam de Jesus, que anunciam Jesus, que vivem o Evangelho, e que um povo que não ama a sua vida até a morte, um povo disposto a morrer por Jesus. Esse povo que você faz parte está levedando tudo em toda a terra. Toda a terra, ninguém está vendo. Não estou falando dos cultos das congregações, não estou falando de alguém que faz um movimento grande de igreja, não estou falando de pregadores, não estou falando de música, não estou falando de vídeos de internet. Eu estou falando de um povo que ninguém está vendo e que está espalhado nas casas, nas ruas,
nas empresas, nas escolas, nas faculdades, em todo lugar. E é um povo santo, um povo puro, que está falando de Jesus, que está vivendo Jesus, que está negando-se a si mesmo e dizendo não para o mundo, que está em toda a terra, levedando a massa. E finalmente, quando Jesus vier, aparecerá em glória com o Cordeiro. Quero relembrar para vocês a fala do Senhor Jesus em Lucas 21, 25 a 28. Ele diz assim: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Me permita um breve comentário nisso. Haverá muito terror nas pessoas aí no futuro, muito pior do que o vírus de corona ou de que quer que seja. É o terror da angústia. O terror da angústia. Aliás, a gente já sabe que a depressão é uma epidemia no mundo. Angústia nas pessoas, isso vai ser muito pior do que qualquer doença. E aí está dizendo, as pessoas desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. E aí ele diz, porque os poderes do céu serão abalados. Os poderes do céu aqui é a hora da derrota de poderes e principados e potestades serão abalados. É hora da vitória definitiva do Cordeiro. E aí a coisa vai acontecer aqui embaixo. Mas aí ele conclui dizendo, para aqueles que aguardam o Cordeiro, aguardam Jesus, ele diz, então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Quero relembrar também a vocês a voz do Espírito de Cristo, junto com a igreja em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Oro essa oração, vem Jesus, e venha todo o contexto da tua volta. Vem para que te vejamos face a face. Vem para que sejamos transformados para sermos semelhantes ao Senhor. Vem Jesus e vem o teu reino. Venha uma grande salvação sobre toda a terra. Sabemos que haverá grande juízo também. Mas sabemos que haverá uma grande salvação. Muita gente vai clamar ao Senhor e buscar a tua misericórdia. Vem, Jesus. Essa é a nossa oração. Nos prepara para colaborar contigo, para estar contigo em todas as situações. Colaborar na pregação do Evangelho do Reino e viver o Evangelho do Reino, não outro Evangelho, o Evangelho do Reino. Nos ajuda a interceder pelos judeus, pelos árabes, pelos palestinos e pela conclusão do teu projeto para aquela parte do mundo, para Jerusalém. E nos ajuda, Senhor, a enfrentar qualquer situação quando aparecer o homem da iniquidade, o homem do pecado, o anticristo. Mas nos ajuda hoje a permanecer puros diante do Senhor. Somente o Senhor é santo. E no Senhor nós permaneceremos em santidade. Bendito seja o Senhor pela tua graça sobre todo esse povo que tem te amado, tem sido fiel ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.